Fala galera, belezinha? Estamos aqui para resolver a prova da FMJ, Faculdade de Medicina Jundiaí 2024, que aconteceu agora no dia 15 de outubro, beleza? Essa prova faz parte da gama enorme aí das provas da VUNESP e a gente vai dar uma olhadinha nessas questões, vamos ver o que elas pedem para a gente aprender mais e mais com cada uma delas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, aquele comentário, assim você ajuda muito a fortalecer aqui o meu canal. Beleza? Vamos que vamos ver o que essa primeira questão, questão 11, traz pra gente. Olha lá. Em uma autoescola, 65% dos alunos passaram na prova prática na primeira tentativa. E 80% dos que não passaram na primeira, passaram na segunda. Então vamos fazer um esquema? Vou colocar assim, ó, vou dizer que tem X pessoas fazendo aí essa prova, e aí dessa X, o que acontece? 65% de X são aprovados na primeira tentativa. Então eu vou colocar aqui, ó, aprovados na primeira tentativa. Tudo bem? O que isso aqui significa? Vamos escrever aqui, ó, 65% de X. Beleza? Sempre que a gente fala uma porcentagem de alguma coisa, a gente faz o produto entre elas. Top? Belosas. E aí desse X aqui, né, que fez a prova dessa quantidade, 35% não foi aprovado. Então vamos colocar aqui, ó, não aprovados na primeira tentativa. Só que ele fala mais. Ele fala que desses não aprovados, na segunda tentativa, 80% passou. Então, o que significa isso aqui? Ó? Eu tenho 0,35 de X, né? 35% de X. E dessa galera, 80% passou na segunda. Então, vamos colocar aqui, ó, 80% passou, né? Foi aprovado na segunda tentativa. Vamos colocar aqui, ó, segunda tentativa. Então, no fim das contas, a gente tem quanto aqui? Ó? A gente vai ter 80% em cima desse pessoal, beleza? Que não passou na primeira tentativa. Então, vai ficar assim, ó, 0,8 vezes 0,35 de X. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu tenho 20% aqui que não foi aprovado. Não aprovado na segunda tentativa. Então vai ficar 0,2, ou seja, 20% de 35% de X. Legal? E aí ele diz assim, ó, dos 80% não passaram na primeira, passaram na segunda. Após essas duas tentativas, o número total de aprovados na prova prática foi 651. Ou seja, quem foi aprovado? Quem foi aprovado na primeira tentativa e na segunda. Então, esta galera aqui, ó, vamos destacá-los, ó. Esse pessoal aqui passou. Então, se a gente somar, vamos somar este pessoal. Então, vai ficar, ó, pessoal que foi aprovado. Vamos colocar aqui, ó, aprovados. Eu vou ter 0,65% de X, mais esse percentual, que é 80% de 35% de X. Se a gente fizer esta conta aqui, ó, vai dar 0,28. Ou seja, 28% de X foi aprovado na segunda tentativa. Somando isso aqui, ó, a gente vai ter então 0,93% de X, ou seja, 93% de X, que é 0,93. Se a gente igualar, porque este número aqui, ó, 0,93%, né, 0,93 de X, é igual a 651. Ou seja, se a gente dividir ambos os lados aí por 0,93, vai ficar 651 dividido por 0,93, a gente chega então que 700 pessoas fizeram essa prova prática, que é o total de pessoas. Mas não é essa a pergunta dele, né? Ele pergunta quantos não foram aprovados, que é esse pessoal aqui. Tudo bem? Então, não aprovados. Vamos marcá-los aqui, ó. Então, não aprovados. Não aprovados. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, fazendo as contas, então, 20%, ou seja, 0,2,
de 35%, ou seja, 0,35 de 700, já que agora a gente já sabe o total. Quando a gente faz essa conta aqui, a gente chega em 49, ou seja, 49 pessoas não foram aprovados nessa prova prática. Isso aqui a gente encontra lá na alternativa A de amorzinho gostoso. Tudo bem, gente? Numa boa? Se tiver qualquer dúvida, manda um comentário aqui, eu sempre respondo, a gente vai se ajudando aí pra gente se desenvolver na matemática. Tá joia? Então vamos dar uma olhadinha na próxima questão? Nessa próxima questão, né, na questão 12, ele diz o seguinte, vamos dar uma lida aí pra gente se ligar. Ele fala assim, uma loja de carros antigos separou 12 veículos para que os clientes pudessem testá-los. As chaves dos veículos foram colocadas em uma mesma gaveta, mas sem identificação. Por isso, um funcionário deve tentar ligar os carros com as chaves e, se uma chave ligar um carro, a chave será colocada no porta-luvas do respectivo carro. Boa. As chaves são muito parecidas, logo não será possível identificar um par carro-chave apenas com a inspeção visual. Um funcionário irá testar as chaves em um carro por vez e, para o mesmo carro, não será necessário testar todas as chaves, pois após testar todas as chaves menos uma, aquela que não testada será a chave certa. Aí ele dá um exemplo. Se sobrarem 5 chaves em no máximo 4 tentativas, a chave correta do carro em teste será determinada. Se ele errar as 4, certamente a 5ª chave é a do carro correto. Com muita sorte, esse funcionário poderá terminar a tarefa em 11 tentativas, pois se ele obtiver sucesso em ligar cada um dos 11 primeiros carros na primeira tentativa, a 12ª chave será do carro ainda não testado. Ele diz, por outro lado, existirá a possibilidade de, para cada carro, sempre necessário testar todas as chaves restantes. O cara é muito azarado. E ele diz, nesse caso, quando o cara é muito azarado, né, nesse caso infortunoso, o número de tentativas será. Então vamos pensar assim, ó, no primeiro carro, para o primeiro carro, ele pode ser muito azarado e testar ó, as 11 chaves. Se ligou? No segundo carro, já que um já foi determinado, ele pode ser muito azarado e testar 10 chaves. No terceiro carro, ele pode ser muito azarado e testar 9 chaves. Se no quarto carro ele for muito azarado, esse cara é muito azarado, né? Tá doido. Testar 8 chaves. E assim por diante, ó. Até que chegue no 11º carro. E aí ele vai errar nesse 11º carro. Ou seja, ele vai errar, então ele vai testar e aí a última chave certamente vai ser a do 12º carro. Então quantas são as tentativas? Se ele testou 11, 10, 9, basta que a gente some isso aqui, né? Então a soma desses números. Então bora lá somando aqui, vai ficar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 até o 11. A gente pode somar na raça, mas dá pra gente perceber que isso aqui é uma progressão aritmética, né? Uma soma de PA de razão 1. Só a gente somar o primeiro com o último e ver o número de parzinhos que a gente tem, né? Então isso aqui é a soma de uma PA de 11 termos. Vou somar o primeiro com o último, tudo bem? E vou fazer o quê? Ó? Vou multiplicar pelo número de parzinhos, né? O n menos 2. Perfeito? Então vai ficar ó, 11 mais 1 dá 12, vezes 11. Tudo isso aqui dividido por 2, que dá pra gente simplificar. Olha lá, choice, simplifiquei, a gente vai ter aqui ó, 6 e aqui vai sobrar 1. Então se a gente faz 6 vezes 11, isso aqui dá 66. Ou seja, se o cara é muito azarado, ele vai ter 66 tentativas para abrir todos esses, né? Descobrir qual que é o parzinho, chave, carro. Perfeito? Isso aqui tá lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem, gente? Na boa, suavidade? Vê se tá tudo tranquilo. Se tiver, top. Se não tiver, manda um comentário aqui que a gente sempre troca uma ideia para ir se ajudando. Beleza? Qualquer coisa, então, comenta aí. Vamos dar uma olhada na próxima questão. Essa questão 13 diz o seguinte, vamos dar uma lidinha nela. Ó. Ele fala assim, ó, uma campanha publicitária irá distribuir 400 ingressos para um espetáculo, sendo 120 especiais e os demais ingressos comuns. Então vamos anotar, eu tenho 400 ingressos, desses 400, 120 são especiais, e aí o restante, ó, os 280, são comuns. Belezas? Boa. E ele fala assim, a distribuição dos ingressos será feita no stand da campanha.
com os ingressos sendo depositados em uma urna e cada interessado pegando aleatoriamente um ingresso. E aí ele pergunta, a probabilidade de o primeiro ingresso especial ser retirado pela segunda pessoa a pegar o ingresso. Ou seja, a primeira não pode pegar especial, ela tem que pegar o ingresso comum. Então vai ficar assim, ó, a probabilidade da primeira pessoa tirar o ingresso comum e a segunda tirar o ingresso especial. Então a primeira pessoa tirar o ingresso comum vai ser 280 no total de 400. E aí a segunda pessoa tirar o especial, então vai ser 120, só que agora o meu total não é mais 400, sim ou não? Já foi tirado 1, então eu tenho 399. Tudo bem? Se a gente simplificar 280 com 400, vamos dividir por 40 em cima e embaixo, vai ficar assim, ó. Se liga, se liga, se liga, ó. Tchum, tchum. Vai sobrar aqui por 40, 7, e aqui por 40 vai sobrar 10. Então a nossa continha por hora vai ficar 7 sobre 10 vezes 120 sobre 399. Belezas? E aí dá pra gente simplificar agora por 10, não é isso? Por 10 aqui, vai sobrar então 1 aqui embaixo, e aqui vai sobrar 12. Então, no final das contas, a gente vai ter 7 vezes 12 dividido por 399. Dá pra gente simplificar esse 7 com o 399, não dá não? Então vai ficar assim, ó, simplificando 7 com 399, a gente vai ter o seguinte, aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 57, beleza? Então, continuando nas nossas continhas aqui, ó, vou puxar aqui para cima, então a nossa probabilidade vai ficar 12 sobre 57, e aí dá pra gente dividir, ó, por 3 em cima e embaixo, perfeito? Vai ficar assim, ó, dividindo aí por 3 em cima e embaixo, tchoins, a gente vai ter 4 aqui em cima e 19 aqui embaixo, ou seja, a nossa probabilidade vai ser 4 sobre 19, que está lá na alternativa C de Corinthians, mano. Beleza, gente? Veja se está tranquilo, vê se está numa boa. Qualquer coisa, manda aquele comentário, hein? Não esquece, aí a gente vai se ajudando. Tranquilo? Vamos dar uma olhada na próxima questão, então? Essa questão aqui eu achei a mais trabalhosa da prova, né? Tem muita informação, mas a gente vai fazer com calma e vamos desenrolar para ver o que ela pede pra gente. Fala assim, ó. Hoje, a soma das idades de 4 filhos é igual ao dobro da idade do pai. Quem são os filhos? Isidoro, Gustavo, Henrique e o mais novo, que é o Felipe. Então, se a gente somar essas 4 idades, ó, a idade do Isidoro, mais a idade do Felipe, mais a idade do Gustavo, mais a idade do Henrique, a gente vai chegar no dobro da idade do pai. Beleza? 2P aqui. Boa. E ele fala assim, ó. Isidoro, que é o filho mais velho, tem 16 anos a mais que o Felipe. Então vamos colocar assim, ó, a idade de Isidoro é a idade do Felipe mais 16, né? Ele tem 16 anos a mais. E ele fala assim, quando os gêmeos nasceram, ou seja, H e G são iguais, né? Já que eles são gêmeos, têm mesma idade. Boa, boa. Ele fala assim, quando eles nasceram, a idade do pai era o triplo da idade do Isidoro. Então, quando eles nasceram, então a gente vai retirar esses G ou H anos, né? G anos atrás é a idade do pai. Então, vamos colocar aqui, ó, a idade do pai G anos atrás vai ser P menos G. E essa idade, ele falou que é o triplo da idade que Isidoro tinha. Então, Isidoro tinha a idade dele menos G anos, que é a idade do irmão dele, né? Então, vai ser 3 vezes a idade de Isidoro menos o G. Boa, boa. E aí ele fala assim, ó, quando Felipe nasceu, Gustavo e Henrique tinham 4 anos. Então quer dizer que o Gustavo e Henrique têm 4 anos a mais que o Felipe. Então eu vou escrever assim, ó, que G é a idade do Felipe mais 4. Então a gente tem todas essas equações aqui. Então a gente vai resolver um sistema, tudo bem? A pergunta dele é a seguinte, hoje a idade do Felipe é... Então ele quer saber o F. O que eu vou fazer? Vou colocar todas as incógnitas em função do F. Boa, boa. Então a gente já tem aqui, ó, se liga, se liga, se liga. Ó. Eu já tenho essa idade aqui em função do F, já tenho essa daqui em função do F. Então a gente vai colocar as demais em função do F. Legal? Boa. Então olhando para esta daqui, ó.
Vou trazer para cá e vamos trabalhar nesta equação. Então vai ficar P menos a idade do Gustavo, que a gente já sabe que em função de F é F mais 6, a idade do Felipe, aliás, mais 6 não, mais 4, Felipe mais 4, igual a 3 vezes a idade do Isidoro menos a idade do Gustavo. A do Isidoro é F mais 16. E a gente vai subtrair, olha lá, a idade do Gustavo, que é F mais 4. Então a gente tem isso aqui, ó. Tudo bem? E aí fazer conta, vai ficar assim, ó. F menos, aliás, P, né, não F. P menos F menos 4 é igual a 3 vezes, a gente já faz esse produto, vai ficar F mais 16 menos F menos 4. Dá pra gente cancelar, não é isso aqui, ó, cancelar esse F com esse menos F, e a gente vai ter o seguinte, vai ficar, ó, P menos F menos 4 é igual, aí a gente vai ter aqui, ó, 16 com menos 4 dá 12, vezes 3 vai dar 36. Numa boa? Legal, então qual que é a idade do pai em função da idade do Felipe? Vai ficar assim, ó, F, aí eu vou somar 4 dos dois lados, não é isso? Vai ficar mais 40. Então o pai tem 40 anos a mais que o Felipe. Beleza ou não beleza? Então, anotando aqui. Boa. Boa. Então, aqui a gente já consegue escrever a idade de todo mundo em função da idade do Felipe. Legal? Lembrando que, ó, a idade do Gustavo e do Henrique é a mesma, já que eles são gêmeos. Então, eu vou usar esta equação aqui, ó, para a gente conseguir escrever esta ideia. Então, a idade do Isidoro em função de F é F mais 16. Aí a do Felipe vai ficar F mesmo. E aqui, como essas duas idades são iguais, beleza? Por conta disso aqui, eu vou escrever 2 vezes a idade de um deles. Então, 2 vezes o G. E o nosso G, ele é a idade do Felipe mais 4. Beleza ou não beleza? Boa. E aí, igual a 2 vezes a idade do pai. E a idade do pai, a gente acabou de ver que é a idade do Felipe mais 40. Não é isso? Aí é só ter paciência para fazer as contas, não é isso? Vai ficar assim, ó. F mais 16 mais F. Aí vou fazer a distributiva, aqui vai ficar 2F mais 8. E aqui vai ficar 2F mais 80. Perceba que eu tenho 2F dos dois lados aqui, né? Então posso cancelar. Vai ficar assim, ó. F mais F dá 2F. E aí 16 com 8 dá 24. Tudo isso aqui igual a 80. Subtraindo 24 dos dois lados, a gente vai chegar que 2F é igual a 56. E dividindo ambos os lados por 2, a gente vai chegar então que a idade do Felipe é 28 aninhos. Tudo bem? Isso aqui está contemplado lá na alternativa A de amorzinho gostoso, né? Já que o 28 está entre 25 e 30. Beleza. Essa aqui é bem trabalhosa, mas se você tiver calma, fazendo na manha, você consegue desenrolar. Mas se tiver qualquer dúvida, manda aquele comentário que eu sempre respondo e a gente vai se ajudando. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha na próxima? Essa questão aqui, ela traz geometria analítica pra gente, hein? Vamos dar uma lidinha e vamos ver o que ela pergunta. Ele fala assim, a reta R passa pela origem de um sistema de coordenadas XY e intersecta a reta S no ponto de coordenadas 3 e 2. Então, reta R passa pela origem por esse ponto e a reta S está aqui. Tudo bem? Ele diz assim, sabendo que o coeficiente angular da reta S vale o triplo do coeficiente angular da reta R, qual é a equação da reta S? Tudo bem? Então, bora lá, gente. Se liga aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de inclinação da nossa reta R. E se a gente olhar com carinho, ó, se a gente olhar com carinho, a gente pode utilizar este triângulo aqui, ó. Vamos dar uma destacada aqui, ó. Podemos utilizar este triângulo aqui para encontrar o coeficiente angular, né? Lembra que a tangente do ângulo de inclinação da nossa reta é justamente o coeficiente angular. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, não é isso? Ó? Se esse ponto é o ponto 3, 2, quer dizer que eu ando 3 para a direita e 2 para cima. Então quer dizer que esse cateto vale 3, esse cateto vale 2. Então,
o coeficiente angular da reta R é a tangente desse ângulo que eu chamei de alfa, que vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo bem? E ele diz mais, ele diz que o coeficiente angular da reta S é o triplo, não é isso? É o triplo do coeficiente angular da reta R. Isso aqui está lá no texto. Ou seja, o coeficiente angular da reta S é 3 vezes 2/3. E aí dá para a gente simplificar ó, esse 3 com esse 3. Vai sobrar só o 2. Então quer dizer que o coeficiente angular da reta S é 2. Tranquilo? Só com isso daqui já dá para matar a questão, porque a única alternativa que fala do coeficiente angular igual a 2 é a alternativa correta. Mas como a gente está aqui para aprender, vamos chegar na equação completa. Essa equação aqui, ó, essa reta passa por esse ponto. Então eu sei que esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto P, olha lá. O ponto P, ele pertence ó, à minha reta S. Então eu vou usar a equação fundamental da reta, ou seja, o ioiô michôchô, né? Nosso querido. Então vai ficar y menos o y do ponto que é 2 é igual ao nosso coeficiente angular, que está aqui, ó, vezes o x menos o x do ponto. Nosso x do ponto é 3. Ah, professor, mas não tá aquela equação. Sim, ele colocou todas as equações no formato reduzido. Então a gente precisa isolar o nosso y. Então vai ficar assim, ó, y menos 2 igual, faz a distributiva, vai ficar 2x menos 6. Passa o menos 2 para lá, né? Soma 2 dos dois lados dessa equação. A gente vai chegar então que y é igual a 2x menos 4, que está justamente lá na nossa alternativa E de helicóptero. Tudo bem, gente? Na boa? Mel na chupeta? Tranquilidade? Se tiver qualquer dúvida, manda aquele comentário. Já tá ligado? Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na próxima, então? Essa questão aqui envolve equação exponencial com logaritmo. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que ele pergunta. Ele fala assim, ó, a constante real k satisfaz essa equação. Nem sei qual é o resto, mas vamos encontrar esse valor de k? Então, se liga. Ó. Ele fala assim, ó, 2 elevado a 10 menos k é igual a 8 elevado a alguma coisa. Só que esse 8 eu vou escrever como 2 ao cubo, para a gente colocar todo mundo na mesma base. Tudo isso aqui elevado a quem? Ó, a k menos 10/3. Se a gente usar as propriedades de potência, lembra quando eu tenho um expoente de uma potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então a gente vai ter ó, 2 elevado a 10 menos k, igual, vou multiplicar esse 3 por esses caras aqui. 3 vezes k vai dar 3k, tudo bem? E aí 3 vezes menos 10/3, esse 3 aqui, ó, vai simplificar com esse outro. Então vai ficar só o 10. Então a gente tem isso aqui, ó, menos 10. E aí como eu tenho uma igualdade de potências com mesma base, certamente os expoentes são iguais. Então eu sei que 10 menos k é igual a 3k menos 10. Aí vou deixar tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. Então vai ficar assim, ó, 10 com 10 vai dar 20, e aí do outro lado vai ficar 4k, ou seja, o nosso k é 20 dividido por 4, que dá 5. Acabamos de descobrir essa constante, porque certamente ela será necessária, ainda que a gente nem tenha lido o restante do enunciado. Ele fala assim, considerando o log de 5 na base 10 como 0,7 e o log de 8 na base 10 como 0,9, o valor de n que satisfaz essa outra equação que tem o k. Percebeu? Então a gente precisaria encontrar de qualquer forma. Então vai ficar assim, ó, log na base 10, nem vou escrever, né, como convenção, o nosso k é 5, então vai ficar 5 ao quadrado é igual ao log na base 10, novamente, de 64n, então vamos colocar aqui, ó, 64n menos 4,4, beleza? Usando as propriedades de potência, de potência não, de logaritmo agora, né? Esse 2 aqui, ó, ele vem, ó, aqui pra frente, não é isso? Vai ficar assim, ó, 2 vezes o log de 5 na base 10. Boa. E aqui, ó, eu tenho um produto no logaritmando. Eu vou já quebrar na soma dos logs, não é isso? Ó? Vai ficar, então, o log de 64, que eu já vou escrever como 8 ao quadrado. Já que ele deu a diquinha lá no enunciado. Mais o log de n, boa, menos 4,4. Vou usar a mesma propriedade aqui, ó, e vou trazer esse expoente aqui, ó,
multiplicando, belezas? E já vou substituir, olha, já falou que o log de 5 é 0,7, então 2 vezes, trocando este cara aqui por 0,7, é igual a quem, ó? 2 vezes o log de 8, mais o log de n, menos 4,4. Suavidade, esse carinha aqui, ó, então aqui vai dar 1,4, não é isso? 2 vezes quem? Ó? O log de 8 ele falou que é 0,9, não é isso? Então já vou trocar esse cara aqui por 0,9, mais o nosso log de n menos 4,4. Então arrumando as contas a gente vai ter 1,4 igual a 1,8 mais o log de n menos 4,4. Vou jogar todos os números para o outro lado, vai ficar assim, ó. 1,4 menos 1,8 mais 4,4 igual ao log de n, belezas? E a gente tem, ó, isso menos isso daqui vai dar 0 menos 0,4, não é isso? Com esse 4,4 vai dar 4. Então a gente vai ter, então, ó, que o log de n na base 10 é igual a 4. E lembra que o log nada mais é que um expoente. Se o logaritmo é o expoente, então quer dizer que 4 é o expoente que quando tem base 10 resulta em n, não é isso? Então a gente vai escrever que o nosso n nada mais é que 10 elevado a 4, que é conhecido nas bocas aí como 10 milão. Sussi, isso aí está lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem, gente? Tranquilidade? Eu sei que logaritmo assusta a galera aí, mas você só precisa saber definição e propriedades. E aí você desenrola qualquer questão de log. Tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, já sabe. Manda aquele comentário. Então vamos dar uma olhadinha na próxima agora? A questão 17 traz a seguinte ideia para a gente. Ó. Ele fala assim, um dos lados de um retângulo foi dividido por um ponto em duas partes de mesma medida. E o lado oposto foi dividido em dois pontos em três partes de mesma medida. Dois segmentos de reta conectando vértices do retângulo com os pontos que dividiram os lados do retângulo determinaram um triângulo de área 3 cm², que está aqui destacado. Boa. E ele fala assim, observando que um dos lados do retângulo mede 5, seu perímetro é. Então a gente precisa descobrir quem é o outro lado, né? Já que a gente vai fazer 5 mais esse cara, mais esse cara. Tudo bem? Só para a gente não trabalhar com frações, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar cada pedacinho desse aqui de 2x, porque aí tudo vai dar 6x, que vai dividir em duas partes iguais aqui também. Então vou fazer assim, ó. Vou chamar esse pedacinho aqui de 2x, então aqui vai ser 2x, aqui vai ser 2x. Então quer dizer que esse lado do retângulo todo vai ser 6x. Então a gente vai ter 3x aqui e 3x aqui. Tudo bem? Peguei um cara que é múltiplo de 2 e de 3 para ser esse ladão todo, né? Que vai ser 6x. Tranquilos? Boa? E repara, gente, se isso daqui é um retângulo, quer dizer que esse lado é paralelo a esse. Percebe? Então a gente vai ter aqui, ó, tá vendo o Z do Zorro aqui, ó? Z do Zorro aqui, se ligou ou não? Então este anglinho, ó, este anglinho tem mesma medida desse aqui. E aí outro Z do Zorro aqui, ó, esse anglinho tem mesma medida deste outro aqui, ó. Se liga, ó. Este carinha tem mesma medida desse. Então quer dizer que esses dois triângulos, né, esse daqui e esse daqui, são semelhantes. Boa? E a gente já sabe qual é a razão de semelhança, ó. Eu sei que nesse triângulo as coisas estão em 3:2, ó. Percebeu? Esse anglinho que a gente não deu nome, enxerga o 3x, esse ângulo enxerga o 2x. Então quer dizer que as medidas de seus lados, alturas, enfim, qualquer medida de segmento aí vai estar na razão de 3:2. Então olha o que eu vou fazer. Se liga nessa estratégia. Vou escrever assim, ó. Se liga, ó. Deixa eu usar minha reguinha aqui, ó. Eu vou falar que a altura em relação a esse vértice aqui, ó, e esta altura em relação a esse mesmo vértice aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, tum, elas também vão estar nessa mesma razão, de 3:2. Então, se eu chamar aqui de 3H, aqui tem que ser 2H. Se ligou? E o que é legal? Eu sei que 3H mais 2H é 5, que já está na figura, né? Esse pedaço mais esse pedaço é 5. Maneiro? E aí se liga, ó. Então eu vou ter o seguinte,
que 5h é igual a 5, então quer dizer que esse hzinho vai ser 1 centímetro. E aí, como ele já falou a área desse triângulo aqui, ó, que é 3 centímetros quadrados, então a área do triângulo em questão, vou colocar assim, ó, vai ser base vezes a altura que é 2h, ou seja, 2 vezes 1 que é 2, dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a 3, não é isso? E aí dá para a gente simplificar esse 2 com esse 2, vai ficar então o seguinte, ó, vamos chegar no valor do x. 2x é igual a 3, então quer dizer que o nosso xzinho é 3 sobre 2 centímetros. E aqui acabou a questão, né? Porque o nosso perímetro, se liga, ó, perímetro é a soma de todos os lados, e eu tenho 2 pares de lados iguais, ó, este aqui é igual a esse, assim como esse de cima é igual a esse aqui de baixo. Então eu vou fazer 2 vezes a soma dos lados, então vai ficar assim, ó, 2 vezes o nosso 5 mais o 6x, não é isso? Ó? Só que a gente acabou de chegar aqui, o x é 3 sobre 2, então vai ficar assim, ó. Se liga, ó, 2 vezes 5 mais 6 vezes, professor, por que 6? Porque é x, aliás, 3x mais 3x. Legal? Então aqui, ó, vai ficar 3 sobre 2. E aí dá para a gente simplificar este 2 com este 6 aqui, né? Aqui sobra 1, aqui vai sobrar 3. Legal demais? Então vai ficar 2 vezes, ó, 5, 3 vezes 3 dá 9. Boa? 5 com 9 dá 14, vezes 2, isso aqui vai dar 28 centímetros. Beleza? Isso aqui tá lá na alternativa D de jeans. Tranquilidade? Bonitinha essa questão, né? Gostei dela. Se tiver qualquer dúvida, já tá ligado. Manda aquele comentário e a gente vai trocando uma ideia. De boas? Então vamos dar uma olhadinha na próxima? Essa questão 18 traz a seguinte ideia pra gente. Ele fala assim, um ponto B está sobre o lado PA de um triângulo retângulo PAQ. E um ponto C determina o triângulo retângulo PBC e o retângulo ABCD, conforme mostra a figura. Em que as medidas das hipotenusas dos triângulos são dadas em centímetros, né? Essa e essa daqui. Boa, e ele quer a área desse retângulo. Para a gente saber a área de um retângulo, basta que a gente encontre a base e a altura e faça a base vezes a altura. Tudo bem? Produto das duas dimensões. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de Hzinho e vou chamar aqui de B. Base vezes a altura. Beleza? Então no nosso triângulo PBC, vou fazer o seguinte. Para encontrar esse H, eu vou usar um seno. O seno de 30, professor, porque é o seno de 30, olha lá, aqui eu tenho 30 graus, vou fazer o cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, Hzinho sobre 6, o seno de 30 sabemos que é meio, então vai ficar meio igual a H sobre 6, multiplica por 6 dos dois lados, a gente chega que o H é 3 centímetros. Acabamos de descobrir uma das dimensões. Para descobrir a outra, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou descobrir isso aqui tudo do trianglão e vou tirar esse pedacinho. E aí a gente descobre o B, perfeito? Então vou chamar esse pedaço aqui de amora, beleza? Então nesse mesmo triângulo vou fazer um cosseno, olha lá, vou fazer um cosseno de 30. Vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa, e o cosseno de 30 sabemos que é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar A sobre 6, multiplica por 6 dos dois lados, chegamos que o nosso Azinho é 3 raiz de 3 centímetros. Beleza? Tranquilão? Boa! Agora o que eu vou fazer? Vou olhar para o triângulo grande, para o triângulo PAQ. Boa! Nesse triângulo eu quero saber quanto vale isso tudo para eu subtrair o A e chegar no B. Então nesse triângulo todo eu quero o cateto adjacente de 30 e tenho a hipotenusa. Então eu vou fazer um cosseno, não é isso? Então vai ficar cosseno de 30, é o cateto adjacente que é o AP, dividido pela hipotenusa que é 6 raiz de 3. Tranquilos? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar AP 6 raiz de 3. E aí vou multiplicar aqui, ó, esse 6 raiz de 3, ó, passar ele multiplicando, vai ficar assim, ó, o nosso AP será 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, tudo isso aqui dividido por
2. Dá para a gente simplificar esse 2 com esse 6, não é isso? Aqui vai sobrar um 3, aqui vai sobrar 1. Ou seja, o nosso AP mede 9 centímetros. Então quer dizer que se tudo é 9 e esse pedaço é 3, sai de 3, a gente consegue descobrir o B, não é isso? Ó? Portanto, o nosso B, ele é 9 menos quem? Ó? Menos o Azinho, não é isso? Que é 3 raiz de 3. E aí dá até para a gente colocar em evidência, não é isso? Vai ficar assim, ó, coloca o 3 em evidência, vai ficar 3 menos a raiz de 3 centímetros. Então quer dizer que a área desse retângulo, né, não triângulo, retângulo ABCD, vai ser base vezes altura. A nossa base acabamos de encontrar, que é 3 vezes 3 menos raiz de 3, e a nossa altura, que eu chamei de Hzinho, não é isso? É 3, ó. Então vai ficar assim. Então a nossa área será 3 vezes 3 dá 9, então 9 vezes 3, dentro do parênteses aqui, né, 3 menos raiz de 3, centímetros quadrados, não é isso? Isso aqui está contemplado lá na alternativa, ó, C, tudo bem? C de Corinthians, mano. Tranquilidade? Fala comigo. Se tiver dúvida, manda aquele comentário, não se esquece, não vai ficar aí sofrendo sozinho, beleza? Vamos dar uma olhadinha na próxima, então? Essa questão 19, ele brinca com geometria espacial. Vamos dar uma lidinha aí para ver o que esse enunciado traz para a gente. Ele fala assim, ó, a base de um prisma reto é um triângulo isósceles com lados medindo 10, 10 e 16 centímetros. Sendo o volume desse prisma igual a 1.200 centímetros cúbicos, a sua área lateral é. Então o que eu fiz? Ó? Fiz um desenho aqui só para ilustrar a nossa situação. Então vou dizer, ó, que estes dois carinhas aqui, ó, são iguais. Já que ele disse pra gente, ó, que é 10, 10 e 16. Tudo bem? Pra gente falar de volume, tá faltando essa altura aqui. Numa boa? Lembrando que o volume de um prisma é a área da base pela sua altura. Como ele já disse que é um prisma reto, a própria aresta lateral, né? Essa própria aresta lateral já vai ser a altura porque ela é perpendicular às nossas bases. Tranquilo? Boa. O que falta para a gente fazer o volume desse cara? Encontrar a área disso aqui. Então eu fiz um desenho aqui para ilustrar aqui o que seria a nossa base. Tudo bem? Esse triangulinho. Olha que muito louco. Se eu chamar isso aqui de base, essa aqui é a nossa altura. Beleza? E por que é muito louco chamar o lado diferente, né, num triângulo isósceles de base? Porque a altura cai exatamente no ponto médio. Esse pedacinho é igual a esse. Então aqui vai ser 8 e aqui vai ser 8 também. Reparou o que é esse triangulinho aqui, sim ou não? Ó? Esse triangulinho, ó, ele é o triângulo 3, 4, 5 vezes 2, não é isso? Ó? 5 vezes 2 dá 10, 4 vezes 2 dá 8, então esse aqui tem que ser 3 vezes 2. Ah, professor, não reparei. Não tem problema, você faz o teorema de Pitágoras, mas é muito legal para reparar que é o triângulo 3, 4, 5, beleza? Vou deixar indicada aqui a conta, ó. Nossa hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Fazendo as contas aqui, ó, a gente vai chegar então que o nosso H é 6 centímetros. Mas, de novo, é legal demais reparar que é um triângulo 3, 4, 5. Tudo bem? Boa, legal. Então, essa área da base vai ficar assim, ó. Então, o volume é o produto da área da base, então vai ficar 16 vezes o Hzinho, que é 6, dividido por 2, vezes a altura do prisma, que é Hzão. Isso aqui tudo tem que dar quanto? Ó? 1.200, que é esse volume. Tranquilidade? Beleza? O que eu vou fazer? Ó? Se liga, se liga, se liga. Vou escrever o H desse jeito, ó. Vou passar o 2 multiplicando, então vai ficar 2 vezes 1.200 e vou dividir aqui, ó, por 16 e também pelo 6. E é legal que dá para a gente simplificar, ó, esse 6 com esse 1.200, não é isso? Vai sobrar 1 aqui embaixo e aqui vai sobrar 200. Tranquilidade? Então eu vou ter 2 vezes 200, que é 400, dividido por 16. Fazendo essa conta, a gente vai chegar em 25 centímetros. Beleza? Com isso aqui, a gente consegue saber qualquer coisa desse prisma. E o que ele está pedindo é a área lateral, que vai ser a área desse retângulo, que é um retângulo 10 por 25, mais a área desse retângulo, que é 16 por 25,
mais a área do outro cara, que também é igual. Então, a área lateral, vamos colocar aqui, ó, a área lateral, vai ser a área de 3 retângulos, né? 10 vezes 25 é o primeiro, mais 10 vezes 25 é o segundo, mais, olha lá, 16 vezes 25, que é o terceiro. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 250 mais 250, faltou um zerinho aqui, 250, e 16 vezes 25 dá 400. Então eu vou ter 250 mais 250, que é 500, mais 400, aqui vai dar 900 centímetros quadrados, já que é uma área. Isso aqui está contemplado lá na alternativa A de amorzinho gostoso. Tudo bem, gente? Vapo, tranquilidade nessa ou não? Se tiver dúvida, já falei, vou falar de novo, hein? Deixa aquele comentário aqui perguntando, a gente sempre troca uma ideia e vai se ajudando. Legal demais? E aí vamos para a última questão desta prova. Se liga lá. Nessa questão 20, a última questão da prova, ele traz uma ideia aqui de linguagem computacional, né, de programação. Vamos ver o que esse enunciado diz pra gente. Fala assim, ó, em uma linguagem de programação natural, a função troca letras, palavra, ele dá os parâmetros aqui, tem como parâmetros uma palavra qualquer e 2 números inteiros P e Q que devem ser maiores ou iguais a 1, diferentes entre si e menores ou iguais ao número de letras da palavra recebida. Essa função retorna uma nova palavra, em que a primeira letra é a letra que está na posição P da palavra recebida, e a segunda letra é a que está na posição Q da palavra recebida, e as demais letras são as letras restantes na ordem em que estavam. Boa! Por exemplo, ao executarmos essa função aqui com a palavra amor, com os parâmetros 1 e 3, o que ele faz? Ele retorna esse AOMR, e ao executarmos essa função aqui 4 e 1, ele retorna ramo aqui, R-A-M-O. A palavra recebida pode ser o retorno de uma palavra gerada pela própria função. Nesse caso, primeiro é executada a função que aparece dentro do parênteses e depois a função fora dos parênteses é aplicada na palavra gerada. A palavra final resultante, ao executarmos essa função de função. Para não ficar escrevendo esse troca-letras, vou chamar essa função de função f. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. No fim das contas, ele está pedindo isso aqui, ó. A f aplicada na f, não é isso? Uma função de função. Então vai ficar assim, ó. A f aplicada na f. E aí ele tem essa palavra sorte, ó. Palavra sorte. E aí os parâmetros são, ó, 2 e 5, né, da função que está lá dentro, e aí lá fora é 5 e 2, tudo bem? Ele está perguntando isso aqui pra gente. Então, inicialmente, eu vou olhar para a função que está lá dentro, eu vou olhar para esta função aqui, ó. Beleza? Boa? Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, a f sorte vai fazer o seguinte, ó, 2 e 5. A primeira letra vai ser a que está na posição 2, ou seja, o O. Então vamos colocar aqui, ó, O. E a segunda letra vai ter a que está na posição 5, que é a letra E, não é isso? Então vai ficar assim, ó, OE. E as demais vêm na ordem que estavam. Então vai vir o S, depois vem o R, depois vem o T. Tudo bem? E aí, então, essa é a palavra gerada por essa função que está dentro da função. Então, essa daqui vai ficar assim, ó. A F aplicada no Q, ó. No Q vai ficar essa daqui que a gente acabou de encontrar. O ESRT. E aí os novos parâmetros aqui são 5 e 2. Tudo bem? Então, a primeira letra vai ser a que está lá na quinta posição, que é o T, não é isso? Ó, o T. Se você olhar para as alternativas, só tem uma que tem letra T. Então aqui já dá para separar, nem precisava fazer o resto. Você já marca a letra E, vai para baixo, sai feliz e é nóis. Mas aqui, como a gente está treinando, bora terminar. Então a segunda letra, ó, a segunda letra é a que está na posição 2, beleza? Que é o E. Então vai ficar aqui, ó, E. E as demais vêm na ordem. Então vai ser o O, o S
e o R, que é justamente o que está aqui, ó. T-E-O-S-R, lá na alternativa E de helicóptero. Tudo bem, gente? Aqui a gente encerrou a prova. Se tiver qualquer dúvida, manda aquele comentário, pede aí o que você não entendeu, que eu sempre respondo, a gente vai trocando uma ideia e vai se ajudando. No mais, a gente se encontra numa próxima resolução, num próximo vídeo, e a gente vai desenvolvendo aqui a nossa gloriosa matemática, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like, aquele comentário, que assim você ajuda muito a fortalecer aqui o meu canal, beleza, gente? Então é isso, um beijo no coração, até a próxima, tchau!